Om Gyanathmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovishnam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharavaram Rupam Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nittalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev e a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós nos reunimos aqui hoje mais uma vez para continuar lendo Sri Uddhava Gita, capítulo 9. Então, nesse capítulo, Krishna vai explicar a Uddhava sobre a perfeição da yoga mística. Texto 1. Krishna disse: Meu querido Uddhava, quando um yogi controla os seus sentidos, conquista o processo da respiração, estabiliza a mente e concentra sua mente em mim, então a perfeição mística automaticamente aparece para ele. Então, aqui no comentário, Srila Prabhupada explica que existem 8 perfeições místicas primárias, começando como Anima Siddhi, e 10 perfeições yógicas secundárias. Neste capítulo, Krishna irá explicar essas Yoga Siddhis. Siddhi significa o quê? Perfeições. Essas perfeições do yoga, que são como, na verdade, grandes pedaços de pedra no caminho da consciência de Krishna. Então, os devotos eles não se interessam por desenvolver esses processos místicos de yoga. Os devotos não se interessam por poderes paranormais, sobrenaturais. Os devotos simplesmente se preocupam em adorar o Senhor Supremo e satisfazê-lo. Verso 2. Verso 3. Perdão, verso 2. Então Uddhava disse: Meu querido Senhor Achyuta, que significa o inconquistável, você sozinho é aquele que concede todos os tipos de perfeições místicas. Por favor, me diga, qual o processo que essas perfeições podem ser alcançadas, através do qual essas perfeições podem ser alcançadas? Quantos tipos de perfeições místicas existem? E qual é a natureza de cada uma delas? 3. Krishna então diz: os sábios, que são os mestres do yoga,
declararam que existem 18 tipos de siddhi, ou perfeições místicas, e dharana, meditação. Dentre eles, 8 primários, que são abrigados por mim, e 10 secundários, que aparecem no modo da bondade. Quatro e 5. Anima significa tornar-se menor do que o menor de todos. Mahima, tornar-se maior do que o maior de todos. Lagma, ficar mais leve do que o mais leve de todos. Essas são perfeições místicas através das quais o corpo pode conquistar. Prapti-siddhi, que significa através do desejo de cada um, ele conquista aquilo que deseja. Prakamya-siddhi, permite que você experimente qualquer objeto desfrutável neste mundo e no próximo. Ishita-siddhi, permite que você manipule as subpotências de Maya. Vashita-siddhi, permite que você não seja impedido, né, ou assim, controlado pelos 3 modos da natureza material. Kama Vasayita Siddhi, permite que você tenha qualquer coisa que você deseje. Meu querido Uddhava, esses 8 siddhis são considerados como naturalmente existindo, como algo dentro deste mundo. Ou seja, esses são os 8 principais poderes místicos que podem ser conquistados. Eu vou repetir. Anima, Mahima, Lagma, Prapti-siddhi, Prakamya-siddhi, Ishita-siddhi, Vashita-siddhi, Kamavasayita-siddhi, são os 8. Versos 6 e 7. Os 10 processos secundários produzidos através do modo material da natureza são o poder de libertar-se da fome e da sede, de ouvir e ver coisas acontecendo em lugares distantes, para mover o seu corpo à velocidade do vento e para assumir qualquer forma que você desejar, entrar no corpo de outras pessoas e morrer de acordo com a própria vontade, testemunhar os passatempos dos semideuses junto com as apsaras e fazer qualquer coisa que você deseje, né? E dar ordens para outras pessoas isso. Então esses são as 10 perfeições místicas, tá? Que são materiais, vamos dizer assim, no sentido, são secundárias, né? Então vocês podem ver que muita gente no mundo tem esses poderes, tá? Você não precisa ser um yogi dentro da cultura védica para adquirir esses poderes. Agora, nem todos são alcançáveis por outras pessoas, até porque eles nem sabem, muitas vezes, da existência deles. Tá? A gente sabe que a ciência do yoga védica ela é completa e muito mais profunda do que qualquer outra. Agora, existem outras tradições que conseguem também desenvolver alguns desses poderes, tá? Fazendo práticas distintas, diferentes. Então existem maneiras diferentes também de se chegar até esses poderes. Tá?
Tem pessoas que ao longo da vida, por exemplo, ao longo de várias vidas, também conquista esses poderes através, por exemplo, de uma reação kármica. A pessoa recebe isso e vem com isso, mesmo sem ter, muitas vezes, se esforçado para ter. Tá? As interações kármicas, elas são muito complexas, então a gente acaba, muitas vezes, conseguindo coisas desse nível. Tá? Versos 8 e 9. O poder de conhecer o passado, o presente e o futuro, a tolerância das dualidades, como por exemplo calor e frio, né? Conhecer a mente dos outros, controlar a influência do fogo, do sol, da água, do veneno e etc. Permanecer invencível, né? Por outras pessoas, outros seres. Esses constituem, então, 5 perfeições alcançadas pela prática do yoga e da meditação. Eu simplesmente listei eles aqui, dando os nomes e suas características. Agora, por favor, me ouça enquanto eu explico como alcançar cada um desses poderes em específico. Verso 10. Aquele que fixa sua mente em mim, na minha forma atômica, ou seja, em Paramatma, né? Que seria Kshirodakashai Vishnu, que penetra em todos os elementos sutis, né? E adora esta forma, né? Apenas, ele alcança poderes místicos conhecidos como Anima Siddhi. O Anima Siddhi é o poder que faz com que você consiga entrar dentro do menor dos objetos. Você vai ficar menor do que os menores, do que o menor de todos, que é o próprio Paramatma. Paramatma é o menor de todos. Ele é menor que o átomo, inclusive. Ele é menor que as partículas do átomo. Tá? Ele é a menor entidade, o menor objeto, a menor coisa, vamos dizer assim, entre aspas, é a Paramatma. Tá? E aí, fazendo recebendo esse poder místico, você consegue ficar menor do que o próprio Paramatma. Verso 11. Aquele que concentra sua mente no Senhor e está situado no Mahatattva, né, como a superalma de todos os elementos materiais, pode alcançar a perfeição mística chamada de Mahima, ou seja, absorver a sua mente na existência de cada elemento material, você pode conquistar a potência desses elementos materiais. Verso 12. Fixando a mente em mim, que estou situado dentro de tudo, e assim, na essência atômica constituinte dos elementos materiais, o yogi conquista a perfeição mística chamada Lagma, que permite que ele fique mais leve do que o próprio átomo. Aquele que medita em mim, situado dentro do elemento do falso ego, gerado pelo modo da bondade, alcança o Siddhi chamado Prapti, através do qual conquista-se a maestria sobre os seus próprios sentidos. 14. Aquele que concentra sua mente em mim, como a superalma, daquele aspecto, né, do Mahatattva. Mahatattva significa quando os elementos materiais foram manifestados nesse mundo material, né, receberam, né, assim, vida, né, podem ser visíveis já. Tá? Que manifesta o ciclo do karma, né, obtido por mim, né, que está além
da percepção material, então a perfeição mística é chamada prakamya. 15. Aquele que medita em mim na forma de Vishnu, na superalma, como superalma, né? Kshirodakashai Vishnu, a personificação do tempo e o controlador dos 3 modos da natureza material, alcança o Siddhi chamado Ishitva, através do qual ele pode controlar o seu corpo material, né? e o dos outros, né? Acompanhado das suas designações. 16. O yogi que medita na minha forma de Narayana, que é dotado de 6 opulências e que é completamente transcendental, se torna dotado da minha natureza e assim alcança o poder chamado Vashita Siddhi. Então aqui no comentário, mais uma vez, Srila Prabhupada ele menciona que a palavra Turiya, escrita nesse verso, ela se refere à 4ª dimensão. Essa 4ª dimensão, ela é, como a gente já viu anteriormente, a dimensão onde Deus existe, tá? Além da influência da natureza material. Aquele que medita sobre o Brahman impessoal, que é uma manifestação parcial da verdade absoluta, alcançará a felicidade além da concepção material e todos os seus desejos serão satisfeitos. (18) Aquele que fixa sua mente em mim, como a deidade que predomina sobre o modo da bondade, que é o mantenedor dos princípios religiosos, como o Senhor de Swetadvipa, conquista uma forma purificada e livre das 6 ondas de distúrbios materiais, que seria fome, sede, envelhecimento, morte, dor e ilusão. (19) Se um transcendentalista purificado medita nas vibrações sonoras extraordinárias que acontecem dentro de mim, Krishna fala, como o céu personificado e como todos os ares vitais, então ele é capaz de perceber dentro desse céu todas as entidades vivas ali presentes, como se Krishna fosse, né, aquele que abarca todas as entidades vivas. Verso 20. Enquanto meditar em mim, existindo dentro da forma combinada do sol e da visão, a pessoa pode, como se diz, ela pode fundir a sua visão no sol. E assim, fundir o sol dentro dos próprios olhos. Ele pode, fundindo, né, o sol dentro dos próprios olhos, ele pode adquirir um poder de ver a qualquer distância, qualquer objeto. Imagine só. E ainda tem gente que diz que olhar para o sol deixa cego, né? O sol, ele
pode conceder a você o poder de ver para além de qualquer objeto. Muito interessante. Perdão, o poder de ver qualquer objeto a qualquer distância. Texto 21. Quando nos absorvemos completamente, quando alguém absorve completamente a sua mente em mim, através da meditação, e assim utiliza o ar que carrega a mente, ele conquista o poder místico que o permite viajar em apenas um momento para qualquer local que ele deseja. Ou seja, ele se transporta em frações de segundos para qualquer lugar que ele deseja. 22. Quando o yogi deseja assumir uma forma particular, colocando a sua mente dessa maneira, esta forma aparecerá diante dele. Essa perfeição mística é possível através da meditação na inconcebível potência mística, através da qual eu assumo variadas formas transcendentais. Ou seja, o yogi simplesmente pensa e as coisas acontecem. – 24. Para alcançar a perfeição mística chamada Swachanda Mrityu, o yogi deve bloquear o seu ânus com o calcanhar e assim gradualmente elevar a sua alma, junto com o ar vital, do coração para o seu peito, então para o seu pescoço e finalmente para a sua cabeça. Situado dentro do Brahmarandra, o yogi então abandona o corpo material e assim conduz a sua alma para o destino desejado. Então essa é uma forma dele abandonar o corpo, Ou seja, ele conduz a alma dele que está na altura do coração para a cabeça e a alma sai pelo que é o topo da cabeça. Então por que ele precisa bloquear o ânus? Porque as pessoas que são, vamos dizer assim, normais, quando elas morrem, a alma sai pelo ânus. Tá? Se a alma sair pela boca, a pessoa é um pouco mais avançada. Tá? Se a alma sair pelo nariz, é um pouco mais. Se ela sai pelo terceiro olho, é um pouco mais. Se ela sai pelo topo da cabeça, ela é o mais elevado de todos. Tá? 25. Aquele que deseja desfrutar a sua vida nos jardins celestiais dos semideuses deve meditar na forma da bondade pura que está situado dentro de mim. Quando ele se torna fixo em meditação, as donzelas celestes, que são geradas a partir do modo da bondade, irão se aproximar dele, viajando em carruagens celestiais, nas suas carruagens celestiais. – 26. Aquele que tem fé firme em mim e, portanto, concentra sua mente em mim, sabendo que a minha determinação não é nunca frustrada, ou seja, aquilo que Krishna deseja, ele conquista, terá o seu desejo satisfeito por qualquer meios que ele deseje. 27. Aquele que aperfeiçoa a sua meditação sobre mim pode
receber, ou vamos dizer assim, herdar, né, os meus poderes de controle. Então a sua ordem, assim como a minha, não podem ser negadas em momento algum. (28) Aquele que se tornou purificado como resultado da devoção, do serviço devocional feito a mim, e assim, com muito cuidado, controla a sua mente através da prática da meditação, fica consciente do passado, do presente e do futuro, com o seu, com a compreensão, com essa compreensão, ele então se torna a testemunha que aparece e desaparece de todas as entidades vivas. 29. Assim como o corpo de um aquático não pode ser machucado pela água, o corpo de um sábio, pacífico e devotado, cuja realização espiritual amadureceu pela prática do yoga, não pode ser machucado pelo fogo, pelo sol, pela água, pelo veneno e assim por diante. Então o corpo do yogi, ele se torna algo, vamos dizer assim, semelhante a uma folha que pode ficar exposta ao sol e não se queimar, a um objeto que não pega fogo, a um objeto que não se molha, a um corpo que é tolerante ao veneno e assim por diante. Ele se torna extremamente resistente. 30. O devoto que constantemente medita nas minhas encarnações, que está decorado com a marca de Srivatsa e com várias outras armas em suas mãos, e que sempre aparece de maneira bastante opulenta, não pode ser conquistado por ninguém. Essa se chama a Parajaya Siddhi. Só que o interessante é a gente saber que, mesmo que os devotos não queiram desenvolver esses poderes, eles vêm para o devoto automaticamente. Tá? Porque a perfeição em Bhakti Yoga significa a perfeição nas demais yogas também. Tá? Ou seja, o devoto ele pode automaticamente usufruir desses poderes místicos. Só que ele não o faz, porque ele não tem simplesmente desejo por isso. 31. Ó sábio, que me adora através do yoga e da meditação, certamente alcançará os poderes místicos que foram descritos por mim agora. 32. Para aquele que aprendeu a controlar os seus sentidos, a sua respiração, a sua mente, aquele que está constantemente ocupado em meditação por mim, qual poder místico seria difícil para ele conquistar? Nenhum. 33. Foi dito pelos peritos, pelos eruditos experts em serviço devocional, que para aquele que deseja alcançar a riqueza da minha associação através da execução do serviço devocional puro, as perfeições místicas que eu descrevi são, na verdade, um impedimento e um desperdício de tempo.
Claramente aqui Krishna diz, desperdício de tempo e obstáculo. Por quê? Porque o caminho da devoção pura, ele requer o desenvolvimento das emoções, do apego, do serviço. Quando você deixa de ser o foco, e Krishna passa a ser o foco. Mas o que esses yogis fazem é se utilizar do poder adivino de Krishna, eles meditam nesse poder para conquistar esse poder. É quase que uma espécie de roubo autorizado, né? Um roubo legalizado do poder de Deus. Krishna satisfaz, porque Krishna ele quer simplesmente mostrar para essas pessoas que isso não vale a pena, que nada disso vale a pena. Então assim, Krishna ele permite que essas pessoas alcancem esses poderes. Ele compartilha uma fração do poder dele com as pessoas. E elas se sentem um pouco Deus. Elas se sentem satisfeitas, se sentindo um pouco Deus. Mas o resultado, no fim das contas, não é positivo. E qualquer frustração, insatisfação, volta no coração mais cedo ou mais tarde. É como se fosse uma distração. Você quer se distrair das suas dores, por uns momentos você até esquece, mas se ela estiver ali, ela volta. E aquela distração tem o seu limite. Então, os yogis, eles são, assim, eles se distraem com coisas muito maiores, muito mais sérias, muito mais opulentas, né, grandiosas, mas ainda assim materiais, e ainda assim com o mesmo efeito temporário. Então mesmo esses grandes yogis voltarão a sentir a necessidade de se relacionar com Deus através do serviço devocional, porque a alma não se satisfaz com esses poderes místicos. Lembrando, esses poderes místicos, eles não são espirituais, eles são materiais. São poderes relativos ao corpo e à mente. Não tem nada a ver com a alma. Nada a ver com a alma. Mesmo quando ele tem o poder de fazer a alma dele sair pelo topo da cabeça, no momento em que ele quiser, ainda assim isso é um controle material, não é espiritual. Afinal de contas, o que é espiritual? Muita gente fala espiritualidade, os chakras, né, as energias, isso, aquilo, outro. Isso não é espiritual. Isso é algo material. O que é espiritual? Espiritual é qualquer coisa que seja relacionado com Deus. Qualquer sentimento devocional. Qualquer sentimento ou ideia ou ato relacionado à realidade transcendental que lide com assuntos e elementos transcendentais. Isso é espiritual. Não é porque é sutil que passa a ser espiritual. Continua sendo material. O material tem o aspecto grosseiro e tem também o sutil. Tá? Bom, próximo verso. Verso 35. Ó Uddhava, eu sozinho sou a causa, sou o mantenedor, sou o senhor de todas as perfeições místicas. Todos os processos de yoga, da filosofia Sankhya, do serviço devocional e dos Brahmavadis. Todos esses processos aqui descritos só são possíveis de acontecer porque Krishna permite. 36. Assim como os elementos materiais estão situados dentro e fora dos corpos materiais, da mesma maneira, eu também estou presente dentro de tudo como a superalma e fora de tudo com a minha forma universal. Então aqui termina o capítulo 9, né, a descrição dos processos de yoga místico, dos 18 processos
místicos do yoga. Ok? A gente vai encerrar por aqui então e vamos dar sequência na próxima aula. Então, um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.